O conto a seguir foi lido especialmente aos que possuem alguma limitação à leitura, tais como os deficientes visuais, os dislexos, os idosos, entre outros. Este livro foi gravado mediante a autorização da editora nos estúdios da Fundação Dorina Noio para Cegos. Lido por Carlos Campanile, em julho de 1992. O Alcaide de Santarém. Autor, Alexandre Herculano. Primeiro. O Guadamelato é uma ribeira que, descendo das solidões mais agras da Serra Morena, vem através de um território montanhoso e selvático desaguar no Guadalquivir, pela margem direita, pouco acima de Córdoba. Houve tempo em que nestes desvios habitou uma densa população. Foi nas eras do domínio sarraceno em Espanha. Desde o governo do Amir Abul Qatar, o distrito de Córdoba fora distribuído às tribos árabes do Iêmen e da Síria, as mais nobres e mais numerosas entre todas as raças da África e da Ásia que tinham vindo residir na península, por ocasião da conquista ou depois dela. As famílias que se estabeleceram naquelas encostas meridionais das longas serranias chamadas pelos antigos Montes Marianos, conservaram por mais tempo os hábitos erradios dos povos pastores. Assim, no meado do 10º século, posto que esse distrito fosse assaz povoado, o seu aspecto assemelhava-se ao de um deserto, porque nem se descortinavam por aqueles cabeços e vales vestígios alguns de cultura, nem alvejava um único edifício no meio das colinas rasgadas irregularmente pelos algares das torrentes ou cobertas de selvas bravias e escuras. Apenas um ou outro dia se enxergava na extrema de alguma alarmagem virente a tenda branca do pegureiro, que no dia seguinte não se encontraria ali se porventura se buscasse. Havia, contudo, povoações fixas naqueles ermos. Havia habitações humanas, porém não de vivos. Os árabes colocavam os cemitérios nos lugares mais saudosos dessas solidões, nos pendores meridionais dos outeiros, onde o sol, ao pôr-se, estirasse de soslaio os seus últimos raios pelas lágeas lisas das campas, por entre os raminhos floridos das sarças assoltadas do vento. Era ali que, depois do vaguear incessante de muitos anos, eles vinham deitar-se mansamente uns ao pé dos outros, para dormirem o longo sono sacudido sobre as suas pálpebras das asas do anjo Azrael. A raça árabe, inquieta, vagabunda e livre como nenhuma outra família humana, gostava de espalhar na terra aqueles padrões mais ou menos suntuosos do cativeiro e da imobilidade da morte, talvez para avivar mais o sentimento da sua independência ilimitada durante a vida. No recosto de um teso elevado no extremo de extensa gandra que subia das margens do Guadamelato para o nordeste, estava assentado um desses cemitérios pertencente à tribo iemenita dos Benu Romair. Subindo pelo rio, viam-se alvejar ao longe as pedras das sepulturas, como vasto estendal e 3 únicas palmeiras plantadas na coroa do outeiro lhe tinham feito dar o nome de Cemitério Al-Tamará. Transpondo o cabeço para o lado oriental, encontrava-se um desses brincos da natureza que nem sempre a ciência sabe explicar. Era um cubo de granito de desconforme dimensão que parecia ter sido posto ali pelos esforços de centenares de homens, porque nada o prendia ao solo. Do cimo desta espécie de atalaia natural, descortinavam-se para todos os lados vastos horizontes. Era um dia à tarde. O sol descia rapidamente e já as sombras precipitavam do lado do leste a empassar a paisagem ao longe em negrumes confusos. Assentado na borda do rochedo quadrangular, um árabe dos Benu Romair, armado da sua comprida lança, volvia olhos atentos ora para o lado do norte, ora para o de oeste. Depois sacudia a cabeça com o sinal negativo, inclinando-se para o lado oposto da grande pedra. 4 sarracenos estavam ali também, assentados em diversas posturas e em silêncio, o qual só era interrompido por algumas palavras rápidas dirigidas ao da lança, a que ele respondia sempre do mesmo modo com o seu menear de cabeça. Albar, disse por fim um dos sarracenos cujo trajo e gesto indicavam uma grande superioridade sobre os outros. Parece que o Caid de Chantarim
esqueceu a sua injúria, como o vale de Zargosta, a sua ambição de independência. Até os partidários de Hafsun, esses guerreiros tenazes, tantas vezes vencidos por meu pai, não podem acreditar que Abdalá realize as promessas que me induziste a fazer-lhes. Almir al-Melek, replicou Albar, ainda não é tarde. Os mensageiros podem ter sido retidos por algum sucesso imprevisto. Não creias que a ambição e a vingança adormeçam tão facilmente no coração humano. Dize al-Latar, não te juraram eles pela Santa Caaba que os enviados com a notícia da sua rebelião e da entrada dos cristãos chegariam hoje a este lugar aprazado antes de anoitecer? Juraram, respondeu al-Latar. Mas que fé merecem homens que não duvidam de quebrar as promessas solenes feitas ao califa e, além disso, de abrir o caminho aos infiéis para derramarem o sangue dos crentes? Amir, nestas negras tramas tenho-te servido lealmente, porque a ti devo quanto sou, mas oxalá que falhassem as esperanças que pões nos teus ocultos aliados. Oxalá não tivesse de tingir o sangue as ruas de Córdoba e não houvera de ser o supedâneo do trono que ambiciona o túmulo de teu irmão. Al-Latar cobriu a cara com as mãos como se quisesse esconder a sua amargura. Abdalá parecia comovido por duas paixões opostas. Depois de se conservar algum tempo em silêncio, exclamou: Se os mensageiros dos levantados não chegarem até o anoitecer, não falemos mais nisso. Meu irmão Al-Hakem acaba de ser reconhecido sucessor do califado. Eu próprio o aceitei por futuro senhor poucas horas antes de vir ter convosco. Se o destino assim o quer, faça-se a vontade de Deus. Albar, imagina que os teus sonhos ambiciosos e os meus foram uma cassidé que não soubeste acabar, como aquela que debalde tentaste repetir na presença dos embaixadores do Franjat, e que foi causa de caíres no desagrado de meu pai e de Al-Hakem, e de conceberes esse ódio que alimentas contra eles, o mais terrível ódio deste mundo, o do amor próprio ofendido. Ahmed al-Latar e o outro árabe sorriram ao ouvirem estas palavras de Abdalá. Os olhos, porém, de Albar faiscaram de cólera. Pagas mal, Abdalá, disse ele com a voz presa na garganta. Os riscos que tenho corrido para te obter a herança do mais belo e poderoso império do Islã. Pagas com alusões afrontosas aos que jogam a cabeça com o algoz para te pôr na tua uma coroa. És filho de teu pai? Não importa. Só te direi que é já tarde para o arrependimento. Pensas, acaso, que uma conspiração sabida de tantos ficará oculta? No ponto a que chegaste, retrocedendo, é que hás de encontrar o abismo. No rosto de Abdalá pintava-se o descontentamento e a incerteza. Ahmed ia a falar, talvez para ver de novo se advertia o príncipe da arriscada empresa de disputar a coroa a seu irmão Al-Hakem. Um grito, porém, do atalaia o interrompeu. Ligeiro como relâmpago, um vulto saíra do cemitério, galgara o cabeço e se aproximara sem ser sentido. Vinha envolto num albornoz escuro, cujo capuz quase lhe encobria as feições, vendo-se-lhe apenas a barba negra e revolta. Os 4 saracenos puseram-se em pé de um pulo e arrancaram as espadas. Ao ver aquele movimento, o que chegara não fez mais do que estender para eles a mão direita e com a esquerda recuar o capuz do albornoz. Então as espadas baixaram-se, como se corrente elétrica tivesse adormecido os braços dos 4 saracenos. Albar exclamara: Al-Mu'ulin, o profeta! Al-Mu'ulin, o santo! Al-Mu'ulin, o pecador! Interrompeu o novo personagem. Al-Mu'ulin, o pobre faquir penitente e quase cego de chorar as próprias culpas e as culpas dos homens, mas a quem Deus por isso ilumina às vezes os olhos da alma para antever o futuro ou ler no fundo dos corações. Li no vosso, homens de sangue, homens de ambição, sereis satisfeitos. O Senhor pesou na balança dos destinos a ti, Abdalá, e a teu irmão Al-Hakem. Ele foi achado mais leve. A ti o trono, a ele o sepulcro. Está escrito: Vai, não pares na carreira que não te é dado parar. Volta a Córdoba,
Entra no teu palácio, Meruan. É o palácio dos califas da tua dinastia. Não foi sem mistério que teu pai te deu por morada. Sobe ao sótão da torre. Aí acharás cartas do Caid de Shantarim, e delas verás que nem ele, nem o vale de Zargosta, nem os Benu Hafsun faltam ao que te juraram. Santo Faquir, replicou Abdalá, crédulo como todos os muçulmanos daqueles tempos de fé viva e visivelmente perturbado. Creio o que dizes, porque nada para ti é oculto. O passado, o presente e o futuro domina-nos com a tua inteligência sublime. Asseguras-me o triunfo, mas o perdão do crime podes tu assegurá-lo? Verme, que te crês livre, atalhou com voz solene o faquir. Verme cujos passos, cuja vontade mesma, não são mais do que frágeis instrumentos nas mãos do destino, e que te crês autor de um crime. Quando a flecha despedida do arco fere mortalmente o guerreiro, pede ela acaso a Deus perdão do seu pecado? Átomo varrido pela cólera de cima contra outro átomo que vais aniquilar, pergunta antes se nos tesouros do misericordioso há perdão para o orgulho insensato. Fez então uma pausa. A noite descia rápida. Ao lusco-fusco ainda se viu sair da manga do albornoz um braço felpudo e mirrado que apontava para as bandas de Córdoba. Nesta postura, a figura do faquir fascinava. Coando pelos lábios as sílabas, ele repetiu 3 vezes: para Meruan. Abdalá abaixou a cabeça e partiu vagarosamente sem olhar para trás. Os outros saracenos seguiram-no. Al-Mu'lim ficou só. Mas quem era este homem? Todos o conheciam em Córdoba. Se vivesseis, porém, naquela época, e o perguntasseis nessa cidade de mais de 1 bilhão de habitantes, ninguém vô-lo saberia dizer. Era um mistério a sua pátria, a sua raça, de onde viera. Passava a vida pelos cemitérios ou nas mesquitas. Para ele, o ardor da canícula, a neve ou as chuvas do inverno eram como se não existissem. Raras vezes se via que não fosse lavado em lágrimas. Fugia das mulheres como de um objeto de horror. O que, porém, o tornava geralmente respeitado, ou antes temido, era o dom de profecia, o qual ninguém lhe disputava. Mas era um profeta terrível, porque as suas predições recaíam unicamente sobre futuros males. No mesmo dia em que nas fronteiras do Império os cristãos faziam alguma correria ou destruíam alguma povoação, ele anunciava publicamente o sucesso nas praças de Córdoba. Qualquer membro da família numerosa dos Benu Umeyyas caía debaixo do punhal de um assassino desconhecido na mais remota província do Império, ainda das do Maghreb ou Mauritânia, na mesma hora, no mesmo instante, e às vezes ele o pranteava, redobrando os seus choros habituais. O terror que inspirava era tal que, no meio de um tumulto popular, a sua presença bastava para fazer cair tudo em mortal silêncio. A imaginação exaltada do povo tinha feito dele um santo, santo como o islamismo os concebia, isto é, como um homem cujas palavras e cujo aspecto gelavam de terror. Ao passar por ele, Al-Bar apertou-lhe a mão, dizendo-lhe em voz quase imperceptível: salvaste-me. O faquir deixou-o afastar e, fazendo um gesto de profundo desprezo, murmurou: Eu, teu cúmplice miserável. Depois, alevantando ambas as mãos abertas para o ar, começou a agitar os dedos rapidamente e, rindo com um rir sem vontade, exclamou: pobres títeres. Quando se fartou de representar com os dedos a ideia de escárnio que lhe sorria lá dentro, dirigiu-se ao longo do cemitério também para as bandas de Córdoba, mas por diverso atalho. Segundo, nos passos de Azarat, o magnífico alcázar dos califas de Córdoba, há muitas horas que cessou o estrépito de uma grande festa. O luar de noite serena de abril bate pelos jardins que se dilatam desde o alcázar até o Guadalquivir, e alveja trêmulo pelas fitas cinzentas dos caminhos tortuosos, em que parecem enredados os bosquezinhos de arbustos, os maciços de árvores silvestres, as veigas de boninas, os vergéis embalsamados, onde a laranjeira, o limoeiro e os demais,
e as demais árvores frutíferas trazidas da Pérsia, da Síria e do Catai espalham os aromas variados das suas flores. Lá ao longe, Córdoba, a capital da Espanha muçulmana, repousa da lida diurna, porque sabe que Abdul ar-Rahman III, o ilustre califa, vela pela segurança do império. A vasta cidade repousa profundamente, e o ruído mal distinto que parece revoar por cima dela é apenas o respiro lento dos seus largos pulmões, o bater regular das suas robustas artérias. Das almádenas de 600 mesquitas não soa uma única voz de almohadem, e os sinos das igrejas moçárabes guardam também silêncio. As ruas, as praças, os azoques ou mercados estão desertos. Somente o murmúrio das 900 fontes ou banhos públicos destinados às abluções dos crentes ajuda o zumbido noturno da suntuosa rival de Bagdá. Que festa fora esta que expirara algumas horas antes de nascer a lua e de tingir com a brancura pálida de sua luz aqueles dois vultos enormes de Azarat e de Córdoba, que olham um para o outro a 5 milhas de distância, como dois fantasmas gigantes envoltos em largos sudários. Na manhã do dia que findara, Al-Hakim, o filho mais velho de Abdul ar-Rahman, fora associado ao trono. Os vales, vazires e katebs da monarquia dos Benu Umeyyas tinham vindo reconhecê-lo Wali al-Hadi, isto é, futuro califa do Andaluz e do Maghreb. Era uma ideia afagada longamente pelo velho príncipe dos crentes, que se realizara, e o júbilo de Abdul ar-Rahman havia se espraiado numa dessas festas, por assim dizer, fabulosas, que só sabia dar no século X a corte mais polida da Europa e talvez do mundo, a do soberano sarraceno de Espanha. O Palácio Meruan, junto dos muros de Córdoba, distingue-se à claridade duvidosa da noite pelas suas formas maciças e retangulares, e a sua cor tisnada, bafo dos séculos que entristece e santifica os monumentos, contrasta com a das cúpulas aéreas e douradas dos edifícios, com a das almádenas esguias e leves das mesquitas e com a dos campanários cristãos, cuja tez docemente pálida suaviza ainda mais o brando raio de luar que se quebra naqueles estreitos panos de pedra branca, donde não se reflete, mas cai na terra preguiçoso e dormente. Como Azarat e como Córdoba, calado e aparentemente tranquilo, o Palácio Meruan, a antiga morada dos primeiros califas, suscita ideias sinistras, enquanto o aspecto da cidade e da vila imperial unicamente inspiram um sentimento de quietação e paz. Não é só a negridão das suas vastas muralhas a que produz essa apertura de coração que experimenta quem o considera assim solitário e carrancudo. É também o clarão avermelhado que ressumbra da mais alta das raras frestas abertas na face exterior da sua torre Albarrán, a maior de todas as que o cercam, a que atalaia a campanha. Aquela luz no ponto mais elevado do grande e escuro vulto da torre é como um olho de demônio que contempla colérico a paz profunda do império e que espera ansioso o dia em que renasçam as lutas e as devastações de que por mais de 2 séculos fora teatro o solo ensanguentado da Espanha. Alguém vela, talvez, no passo de Meruan. No de Azarat, posto que nenhuma luz bruxuleie nos centenares de varandas, de miradouros, de pórticos, de balcões que lhe arrendam o imenso circuito, alguém vela por certo. A sala denominada do Califa, a mais espaçosa entre tantos aposentos quantos encerra aquele rei dos edifícios, devera a estas horas mortas estar deserta, e não o está. 2 lampadários de muitos lumes pendem dos artesões primorosamente lavrados, que, cruzando-se em ângulos retos, servem de moldura ao almofadado de azul e ouro que reveste as paredes e o teto. A água de fonte perene murmura, caindo num tanque de mármore construído no centro do aposento, e no topo da sala ergue-se o trono de Abdul ar-Rahman, alcatifado dos mais ricos tapetes do país de Fars. Abdul ar-Rahman está aí sozinho. O califa passeia de um para o outro lado com olhar inquieto, e de instante a instante para e escuta como se esperasse ouvir um ruído longínquo. No seu gesto e meneios pinta-se a mais viva ansiedade,
porque o único ruído que lhe fere os ouvidos é o dos próprios passos sobre o xadrez variegado que forma o pavimento da imensa quadra. Passado algum tempo, uma porta escondida entre os brocados que forram os lados do trono abre-se lentamente e um novo personagem aparece. No rosto de Abdul ar-Rahman, que o vê aproximar, pinta-se inquietação ainda mais viva. O recém-chegado oferecia notável contraste no seu gesto e vestiduras com as pompas do lugar em que se introduzia e com o aspecto majestoso de Abdul ar-Rahman, ainda belo apesar dos anos e das cãs que começavam a misturar-se-lhe na longa e espessa barba negra. Os pés do que entrara apenas faziam um rumor sumido no chão de mármore. Vinha descalço. A sua aljarábia ou túnica era de lã grosseiramente tecida, o cinto uma corda de esparto. Divisava-se-lhe, porém, o desejo do andar e na firmeza dos movimentos que nenhum espanto produzia nele aquela magnificência. Não era velho, e todavia a sua tez tostada pelas injúrias do tempo estava sulcada de rugas, e uma orla vermelha circulava-lhe os olhos negros encovados e reluzentes. Chegando ao pé do califa, que ficara imóvel, cruzou os braços e pôs-se a contemplá-lo calado. Abdul ar-Rahman foi o primeiro em romper o silêncio. Tardaste muito e foste menos pontual do que costumas, quando anuncias a tua vinda à hora fixa, Al-Mu'lim. Uma visita tua é sempre triste, como o teu nome. Nunca entraste a ocultas em Azarat, senão para me saciares de amargura. Mas, apesar disso, não deixarei de abençoar a tua presença, porque Al-Ghafir, dizem-no todos e eu o creio, é um homem de Deus. Que vens anunciar-me, ou que pretendes de mim? Amir al-Mu'minin, que pode pretender de ti um homem cujos dias se passam à sombra dos túmulos pelos cemitérios e a cujas noites de oração basta por abrigo o pórtico de um templo, cujos olhos têm queimado o choro e que não esquece um instante que tudo neste desterro, a dor e o gozo, a morte e a vida, está escrito lá em cima. Que venho anunciar-te? O mal, porque só o mal há na terra para o homem que vive, como tu, como eu, como todos, entre o apetite e o rancor, entre o mundo e Eblis, isto é, entre os seus eternos e implacáveis inimigos. Vens, pois, anunciar-me uma desventura? Cumpra-se a vontade de Deus. Tenho reinado perto de 40 anos, sempre poderoso, vencedor e respeitado. Todas as minhas ambições têm sido satisfeitas, todos os meus desejos realizados. E, todavia, nesta longa carreira de glória e prosperidade, só fui inteiramente feliz 14 dias da minha vida. Pensava que este fosse o 15º. Devo, acaso, apagá-lo do registro em que conservo a memória deles e em que já o tinha escrito? Podes apagá-lo, replicou o rude faquir. Podes até rasgar todas as folhas brancas que restam no livro. Califa, vês estas faces sulcadas pelas lágrimas? Vês estas pálpebras requeimadas por elas? Duro é o teu coração, mais que o meu, se em breve as tuas pálpebras e as tuas faces não estão semelhantes às minhas. O sangue atingiu o rosto alvo e suavemente pálido de Abdul ar-Rahman. Os seus olhos serenos, como o céu que imitavam na cor, tomaram a terrível expressão que ele costumava dar-lhes no revolver dos combates, olhar esse que, só por si, fazia recuar os inimigos. O faquir não se moveu e pôs-se também a olhar fito para ele. Al-Mu'lim, o herdeiro de Benu Umeyyas, pode chorar arrependido de seus erros diante de Deus. Mas quem disser que há neste mundo desventura capaz de lhe arrancar uma lágrima, diz-lhe ele que mentiu. Os cantos da boca de Al-Ghafir encresparam-se com um quase imperceptível sorriso. Houve um largo espaço de silêncio. Abdul ar-Rahman não o interrompeu. O faquir prosseguiu. Amir al-Mu'minin, qual de teus 2 filhos amas tu mais? Al-Hakem, o sucessor do trono, o bom e generoso Al-Hakem, ou Abdalá, o sábio e guerreiro Abdalá, o ídolo do povo de Córdoba? Ah, replicou o califa sorrindo.
Já sei o que me queres dizer. Devias prever que a nova viria tarde e que eu havia de sabê-la. Os cristãos passaram há um tempo as fronteiras do norte e as do oriente. Meu velho tio Almodafar já depôs a espada vitoriosa, e crês necessário expor a vida de um deles aos golpes dos infiéis. Vens profetizar-me a morte do que partir. Não é isto? Fakir, creio em ti, que és aceito ao Senhor, mas ainda creio mais na estrela dos Benu Umeias. Se eu amasse um mais do que o outro, não hesitaria na escolha. Fora esse que eu mandara não à morte, mas ao triunfo. Se, porém, essas são as tuas previsões, e elas têm de realizar-se, Deus é grande. Que melhor leito de morte posso eu desejar a meus filhos do que um campo de batalha em Al-Jed contra os infiéis? Al-Ghafir escutou Abdu ar-Rahman sem o menor sinal de impaciência. Quando ele acabou de falar, repetiu tranquilamente a pergunta. Califa, qual amas tu mais dos teus 2 filhos? Quando a imagem pura e santa do meu bom Al-Haken se me representa no espírito, amo mais Al-Haken. Quando com os olhos da alma vejo o nobre e altivo gesto, a fronte vasta e inteligente do meu Abdalá, amo mais a ele. Como te posso eu, pois, responder, Fakir? E, todavia, é necessário que escolhas hoje mesmo, neste momento, entre um e outro. Um deles deve morrer na próxima noite, obscuramente, nestes passos, aqui mesmo, talvez sem glória, debaixo do cutelo do algoz ou do punhal do assassino. Abdu ar-Rahman recuara ao ouvir estas palavras. O suor começou a descer-lhe em bagas da fronte. Bem que tivesse mostrado uma firmeza fingida, sentira apertar-se-lhe o coração desde que o Fakir começara a falar. A reputação de iluminado de que gozava Al-Mu'lim, o caráter supersticioso do califa, e, mais que tudo, o haverem-se verificado todas as negras profecias que num longo decurso de anos ele lhe fizera, tudo contribuía para aterrar o príncipe dos crentes. Com voz trêmula, replicou: Deus é grande e justo. Que lhe fiz eu para me condenar no fim da vida à perpétua aflição, a ver correr o sangue de meus filhos queridos, às mãos da desonra ou da perfídia? Deus é grande e justo, interrompeu o Fakir. Acaso nunca fizeste correr injustamente o sangue? Nunca, por ódio brutal, despedaçaste de dor nenhum coração de pai, de irmão, de amigo? Al-Mu'lim tinha carregado na palavra irmão com um acento singular. Abdu ar-Rahman, possuído de mal refreado susto, não atentou por isso. Posso eu acreditar tão estranha, direi antes tão incrível profecia? Exclamou ele por fim. Sem que me expliques o modo como se deve realizar esse terrível sucesso? Como há de o ferro do assassino ou do algoz vir, dentro dos muros de Azarat, verter o sangue de um dos filhos do califa de Córdoba, cujo nome, seja-me lícito dizê-lo, é o terror dos cristãos e a glória do islamismo? Al-Mu'lim tomou um ar imperioso e solene, estendeu a mão para o trono e disse: Assenta-te, califa, no teu trono e escuta-me, porque em nome da futura sorte do Andaluz, da paz e da prosperidade do império, e das vidas e do repouso dos muçulmanos, eu venho denunciar-te um grande crime. Que punas, que perdoes, esse crime tem de custar-te um filho. Sucessor do profeta, imã da divina religião do Corão, escuta-me, porque é obrigação tua ouvir-me. O tom inspirado com que Al-Mu'lim falava, à hora de alta noite, o negro mistério que encerravam as palavras do Fakir, tinham subjugado a alma profundamente religiosa de Abdu ar-Rahman. Maquinalmente subiu ao trono, encruzou-se em cima da pilha de coxins em que ele rematava, e encostando ao punho o rosto demudado, disse com voz presa: Podes falar, Suleiman ibn Abd al-Ghafir. Tomando então uma postura humilde e cruzando os braços sobre o peito,
Al-Ghafir, o triste, começou da seguinte maneira a sua narrativa. Terceiro. Califa, começou Al-Mu'lim. Tu és grande, tu és poderoso. Não sabes o que é a afronta ou a injustiça cruel que esmaga o coração nobre e enérgico, se este não pode repeli-la, e, sem demora, com o mal ou com a afronta, vingá-la à luz do sol. Tu não sabes o que então se passa na alma desse homem, cujo inteiro desagravo consiste em deixar fugir alguma lágrima furtiva, e que até, às vezes, é obrigado a beijar a mão que o feriu nos seus mais santos afetos. Não sabes o que isto é, porque todos os teus inimigos têm caído diante do alfange do almogaure ou deixado despenhar a cabeça de cima do cepo do algoz. Ignoras por isso o que é o ódio. O que são essas solidões tenebrosas, por onde o ressentimento que não pode vir ao gesto se dilata e vive à espera do dia da vingança? Dir-te-ei eu. Nessa noite imensa, em que se envolve o coração chagado, há uma luz sanguinolenta que vem do inferno e que alumia o espírito vagabundo. Há aí terríveis sonhos, em que o mais rude e ignorante descobre sempre um meio de desagravo. Imagina como será fácil aos altos entendimentos encontrá-lo. É por isso que a vingança, que parecia morta e esquecida, aparece às vezes inesperada, tremenda, irresistível, e morde-nos, surgindo debaixo dos pés como a víbora, ou despedaça-nos como um leão pulando dentre os juncais. Que lhe importa a ela a majestade do trono, a santidade do templo, a paz doméstica, o ouro do rico, o ferro do guerreiro? Mediu as distâncias, calculou as dificuldades, meditou no silêncio e riu-se de tudo isso. E Al-Ghafir, o triste, desatou a rir ferozmente. Abdul ar-Rahman olhava para ele espantado. Mas, prosseguiu o faquir, às vezes Deus suscita um dos seus servos de ânimo tenaz e forte, possuído também de alguma ideia oculta e profunda que se alevante e rompa a trama urdida das trevas. Este homem, no caso presente, sou eu. Para bem? Para mal? Não sei. Mas sou. Sou eu que venho revelar-te como se prepara a ruína do teu trono e a destruição da tua dinastia. A ruína do meu trono e a destruição da minha dinastia? Gritou Abdul ar-Rahman, pondo-se em pé e levando a mão ao punho da espada. Quem, a não ser algum louco, imagina que o trono dos Benu Umayyas pode, não digo desconjuntar-se, mas apenas vacilar debaixo dos pés de Abdul ar-Rahman? Quando, porém, falarás enfim claro, Al-Mu'lim? E a cólera e o despeito faiscavam-lhe nos olhos. Com a sua habitual impassibilidade, o faquir prosseguiu. Esqueces-te, califa, da tua reputação de prudência e longanimidade. Pelo profeta, deixa devagar um velho tonto como eu. Não, tens razão. Basta. O raio que fulmina o cedro desce rápido do céu. Quero ser como ele. Amanhã, a estas horas, teu filho Abdalá ter-te-á já privado da coroa para a cingir na própria fronte, e o teu sucessor, Al-Hakem, terá perecido sob um punhal de assassino. Ainda te encolerizas? Foi acaso demasiado extensa a minha narrativa? Infame! Exclamou Abdul ar-Rahman. Hipócrita que me tens enganado! Tu ousas caluniar o meu Abdalá? Sangue! Sangue há de correr, mas é o teu. Crias que com essas visagens de inspirado, com esses trajos de penitência, com essa linguagem dos santos, poderias quebrar a afeição mais pura, a de um pai? Enganas-te, Al-Ghafir. A minha reputação de prudente verás que é bem merecida. Dizendo isto, o califa ergueu as mãos como quem ia abater as palmas. Al-Mu'lim interrompeu-o rapidamente, mas sem mostrar o menor indício de perturbação ou de terror. Não chames ainda os eunucos, porque assim é que das provas de que não a merecias. Conheces que me seria impossível fugir.
Para matar ou morrer sempre é tempo. Escuta, pois, o infame, o hipócrita, até o fim. Acreditarias tu na palavra do teu nobre e altivo Abdalá? Bem sabes que ele é incapaz de mentir a seu amado pai, a quem deseja longa vida e todas as prosperidades possíveis. O faquir desatara de novo num rir trêmulo e hediondo. Meteu a mão no peitilho de Al-Jarábia e tirou, uma a uma, muitas tiras de pergaminho. Pô-las sobre a cabeça e entregou-as ao califa, que começou a ler com avidez. A pouco e pouco, Abdul ar-Rahman foi empalidecendo, as pernas vergaram-se-lhe e, por fim, deixou-se cair sobre os coxins do trono e, cobrindo a cara com as mãos, murmurou: Meu Deus, por que te mereci isto? Al-Mu'lim fitara nele um olhar de girafalte e nos lábios vagueava-lhe um riso sardônico e quase imperceptível. Os pergaminhos eram várias cartas dirigidas por Abdalá aos rebeldes das fronteiras do Oriente, os Benu Hafsun, e a diversos cheques berberes dos que se haviam domiciliado na Espanha, conhecidos pelo seu pouco afeto aos Benu Umeyyas. O mais importante, porém, de tudo, era uma extensa correspondência com Umayya ibn Ishaq, guerreiro célebre e antigo alcaide de Santarém, que, por graves ofensas, passara ao serviço dos cristãos de Oviedo, com muitos cavaleiros ilustres da sua clientela. Esta correspondência era completa de parte a parte. Por ela se via que Abdalá contava não só com os recursos dos muçulmanos seus parciais, mas também com importantes socorros dos infiéis por intervenção de Umayya. A revolução devia rebentar em Córdoba pela morte de Al-Hakem e pela deposição de Abdul ar-Rahman. Uma parte da guarda do Alcázar de Azarat estava comprada. Al-Bar, que figurava muito nestas cartas, seria o Hajjab, ou o primeiro-ministro do novo califa. Ali se viam, enfim, os nomes dos principais conspiradores, e todas as circunstâncias da entrepresa eram explicadas ao antigo alcaide de Santarém com aquela individuação que nas suas cartas ele constantemente exigia. Al-Mu'lim falara a verdade. Abdul ar-Rahman via despregar diante de si a longa teia da conspiração, escrita com letras de sangue pela mão do seu próprio filho. Durante algum tempo, o califa conservou-se como a estátua da dor na postura que tomara. O faquir olhava fito para ele com uma espécie de cruel complacência. Al-Mu'lim foi o primeiro que rompeu o silêncio. O príncipe Benu Umayya, esse parecia ter perdido o sentimento da vida. É tarde, disse o faquir. Chegará em breve amanhã. Chama os eunucos. Ao romper do sol, a minha cabeça pregada nas portas de Azarat deve dar testemunho da prontidão da tua justiça. Elevei ao trono de Deus a última oração, e estou aparelhado para morrer. Eu, o hipócrita, eu, o infame, que pretendia lançar sementes de ódio entre ti e teu virtuoso filho. Califa, quando a justiça espera, não são boas horas para meditar ou dormir. Al-Ghafir retomava a sua habitual linguagem, sempre irônica e insolente, e ao redor dos lábios vagueava-lhe de novo o riso mal reprimido. A voz do faquir despertou Abdul ar-Rahman das suas tenebrosas cogitações. Pôs-se em pé. As lágrimas haviam corrido por aquelas faces, mas estavam enxutas. A procela de paixões encontradas tumultuava lá dentro. Mas o gesto do príncipe dos crentes recobrara a aparente serenidade. Descendo do trono, pegou na mão mirrada de Al-Mu'lim e, apertando-a entre as suas, disse: Homem que guias teus passos pelo caminho do céu, homem aceito ao profeta, perdoa as injúrias de um insensato. Cria ser superior à fraqueza humana. Enganava-me. Foi um momento que passou. Possas tu esquecê-lo. Agora estou tranquilo, bem tranquilo. Abdalá, o traidor que era meu filho, não concebeu tão atroz desígnio. Alguém lhe inspirou. Alguém verteu naquele ânimo soberbo as vãs e criminosas esperanças de subir ao trono por cima do meu cadáver e do de Al-Hakem.
Não desejo sabê-lo para o absolver, porque ele já não pode evitar o destino fatal que o aguarda. Morrerá, que antes de ser pai fui califa, e Deus confiou-me no andaluz a espada da suprema justiça. Morrerá, mas hão de acompanhá-lo todos os que o precipitaram no abismo. Ainda há pouco te disse, replicou Al-Ghafir, o que pode inventar o ódio que é obrigado a esconder-se debaixo do manto da indiferença e até da submissão. Albar, o orgulhoso Albar, que tu ofendeste no seu amor próprio de poeta, que expulsaste de Azarat, como homem sem engenho nem saber, quis provar-te que ao menos possuía o talento de conspirador. Foi ele que preparou este terrível sucesso. Hás de confessar que se ouve com destreza. Só numa coisa não, em pretender associar-me aos seus desígnios. Associar-me? Não digo bem. Fazer-me seu instrumento, a mim. Queria que eu te apontasse ao povo como um ímpio pelas tuas alianças com os amires infiéis de Franjat. Fingi estar por tudo e chegou a confiar plenamente na minha lealdade. Tomei a meu cargo as mensagens aos rebeldes do Oriente e a Umayya ibn Ishaq, o aliado dos cristãos, o antigo Qaid de Shantarim. Foi assim que pude coligir estas provas da conspiração. Loucos, as suas esperanças eram a miragem do deserto. Dos seus aliados, apenas os de Zarcosta e os das montanhas de Al-Qibla não foram um sonho. As cartas de Umayya, as promessas do Amir Nazareno de Jalíquia, tudo era feito por mim. Como eu enganei Albar, que bem conhece a letra de Umayya, esse é um segredo que, depois de tantas revelações, tu deixarás, califa, que eu guarde para mim. Oh, os insensatos, os insensatos! E desatou a rir. A noite tinha se aproximado do seu fim. A revolução que ameaçava trazer à Espanha muçulmana todos os horrores da guerra civil devia arrebentar dentro de poucas horas, talvez. Era necessário afogá-la em sangue. O longo hábito de reinar junto ao caráter enérgico de Abdul ar-Rahman fazia com que, nestas crises, ele desenvolvesse de modo admirável todos os recursos que o gênio amestrado pela experiência lhe sugeria. Recalcando no fundo do coração a cruel lembrança de que era um filho que ia sacrificar a paz e a segurança do império, o califa despediu Al-Mulin e, mandando imediatamente reunir o divã, deu largas instruções ao chefe da guarda dos eslavos. Ao romper da manhã, todos os conspiradores que residiam em Córdoba estavam presos, e muitos mensageiros tinham partido, levando as ordens de Abdul ar-Rahman aos vales das províncias e aos generais das fronteiras. Apesar das lágrimas e rogos do generoso Al-Hakem, que lutou tenazmente por salvar a vida de seu irmão, o califa mostrou-se inflexível. A cabeça de Abdalá caiu aos pés do algoz na própria câmara do príncipe no palácio Meruan. Albar, suicidando-se na masmorra em que o tinham lançado, evitou assim o suplício. O dia imediato à noite em que se passou a cena entre Abdul ar-Rahman e Al-Ghafir, que tentamos descrever, foi um dia de sangue para Córdoba e de luto para muitas das mais ilustres famílias. Quarto. Era pelo fim da tarde. Numa alcova do palácio de Azarat, via-se reclinado um velho sobre as almofadas persas de um vasto almatrá ou camilha. Os seus ricos trajos, orlados de peles alvíssimas, faziam sobressair as feições enrugadas, a palidez do rosto, o encovado dos olhos, que lhe davam ao gesto todos os sintomas de cadáver. Pela imobilidade, dir-se-ia que era uma destas múmias que se encontraram pelas catacumbas do Egito, apertadas entre as 100 voltas das suas faixas mortuárias e inteiriçadas dentro dos sarcófagos de pedra. Um único sinal revelava a vida nessa grande ruína de um homem grande. Era o movimento da barba longa e pontiaguda que se lhe estendia como um cone de neve pendurado sobre o peitilho da túnica de precioso tirás. Abdul ar-Rahman, o ilustre califa dos muçulmanos do Ocidente, jazia aí e falava com outro velho que, em pé de fronte dele, o escutava atentamente.
mas a sua voz saía tão fraca e lenta que, apesar do silêncio que reinava no aposento, só na curta distância a que estava o outro velho se poderiam perceber as palavras do califa. O seu interlocutor é uma personagem que o leitor conhecerá apenas ao reparar no modo como está trajado. A sua vestidura é uma aljarábia de burel cingida de uma corda de esparto. Há muitos anos que nisto cifrou todos os cômodos que aceita a civilização. Está descalço e a grenha hirsuta e já grisalha cai-lhe sobre os ombros em madeixas revoltas e emaranhadas. A sua tez não é pálida, os seus olhos não perderam o brilho, como a tez e como os olhos de Abdul ar-Rahman. Naquela, coriácea e crestada, domina a cor mista de verde, negro e amarelo do ventre de um crocodilo. Nestes, cada vez que os volve, fulgura a centelha de paixões ardentes que lhe sussurram dentro da alma, como a lava prestes a jorrar do vulcão que ainda parece dormir. É Al-Mu'lim, o santo faquir que vimos salvar 11 anos antes o califa e o império da intentada revolução de Abdalá. Tinham de feito passado 11 anos desde os terríveis sucessos acontecidos naquela noite em que Al-Mu'lim descobrira a conspiração que se urdia, e desde então nunca mais se vira Abdul ar-Rahman sorrir. O sangue de tantos muçulmanos vertido pelo ferro do algoz, e sobretudo o sangue de seu próprio filho, descera como a maldição do profeta sobre a cabeça do príncipe dos crentes. Entregue à melancolia profunda, nem as novas de vitórias, nem a certeza do estado florente do império o podiam distrair dela, senão momentaneamente. Encerrado durante os últimos tempos da vida no palácio de Azarat, a maravilha de Espanha abandonara os cuidados do governo ao seu sucessor Al-Hakem. Os gracejos da escrava Nuirat Edia, a conversação instrutiva da bela Ayesha e as poesias de Mosna e de Sofia eram o único alívio que adoçava a existência aborrida do velho leão do islamismo. Mas apenas Al-Ghafir, o triste, se apresentava perante o califa. Ele fazia retirar todos e ficava encerrado horas e horas com este homem, tão temido quanto venerado do povo pela austeridade das suas doutrinas pregadas com a palavra, mas ainda mais com o exemplo. Abdul ar-Rahman parecia inteiramente dominado pelo rude faquir, e ao vê-lo, qualquer poderia ler no rosto do velho príncipe os sentimentos opostos do terror e do afeto, como se metade da sua alma o arrastasse irresistivelmente para aquele homem, e a outra metade o repelisse com repugnância invencível. O mistério que havia entre ambos ninguém o podia entender. E, todavia, a explicação era bem simples. Estava no caráter extremamente religioso do califa, na sua velhice e no seu passado de príncipe absoluto, situação em que são fáceis grandes virtudes e grandes crimes. Habituado à lisonja, a linguagem áspera e altivamente sincera de Al-Mu'lim tivera, a princípio, o atrativo de ser para ele inaudita. Depois, a reputação de virtude de Al-Ghafir, a crença de que era um profeta, a maneira por que, para o salvar e ao império, arrostara com a sua cólera e provara desprezar completamente a vida, tudo isto fizera com que Abdul ar-Rahman visse nele, como o mais crédulo dos seus súditos, um homem predestinado, um verdadeiro santo. Sentindo avizinhar a morte, Abdul ar-Rahman tinha sempre diante dos olhos que esse faquir era como um anjo que devia conduzi-lo pelos caminhos da salvação até o trono de Deus. Cifrava-se nele a esperança de um futuro incerto que não podia tardar, e assim o espírito do monarca, enfraquecido pelos anos, estudava ansiosamente a mínima palavra, o menor gesto de Al-Mu'lim. Prendia-se ao monge muçulmano como a era antiga ao carvalho, em cujo tronco se alimenta, se ampara e vai trepando para o céu. Mas às vezes Al-Ghafir repugnava-lhe. No meio das expansões mais sinceras, dos mais ardentes voos de piedade profunda, de confiança inteira na misericórdia divina, o faquir fitava de repente nele os olhos cintilantes e, com um sorriso diabólico, vibrava uma frase irônica, insolente e desanimadora que ia gelar no coração do califa as consolações da piedade e despertar remorsos e terrores ou completa desesperação. Era um jogo terrível em que se deleitava Al-Mu'lim,
como o tigre com o palpitar dos membros da res que se lhe agita moribunda entre as garras sangrentas. Nessa luta infernal em que lhe trazia a alma, estava o segredo da atração e da repugnância, que ao mesmo tempo o velho monarca mostrava para com o faquir, cujo aparecimento em Azarat cada vez se tornara mais frequente e agora se renovava todos os dias. A noite descia triste. As nuvens corriam rapidamente do lado do oeste e deixavam de quando em quando passar um raio afogueado do sol que se punha. O vento tépido, úmido e violento fazia ramalhar as árvores dos jardins que circundavam os aposentos de Abdul-er-Rahman. As folhas retintas já de verde amarelado e mortal desprendiam-se das franças das romeiras, dos sarmentos das videiras e dos ramos dos choupos em que estas se enredavam, e remoinhando nas correntes da ventania, iam, até rastejar pelo chão e empeçar na grama seca dos prados. O califa, exausto, sentia aquele cicio da vegetação moribunda chamá-lo, também para a terra, e a melancolia da morte pesava-lhe sobre o espírito. Al-Mu'lim, durante a conversação daquela tarde, havia se mostrado, contra o seu costume, severamente grave, e nas suas palavras havia o que quer que fosse acorde com a tristeza que o rodeava. Conheço que se aproxima a hora fatal, dizia o califa. Nestas veias em breve se gelará o sangue. Mas, santo faquir, não me será lícito confiar na misericórdia de Deus? Derramei o bem entre os muçulmanos, o mal entre os infiéis, fiz emudecer o livro de Jesus perante o de Maomé, e deixo a meu filho um trono firmado no amor dos súditos e na veneração e no temor dos inimigos da dinastia dos Benu Umeyyas. Fiz quanto a um homem era dado fazer pela glória do Islã. Que mais pretendes? Por que não tens nos lábios para o pobre moribundo, senão palavras de terror? Por que, há tantos anos, me fazes beber, gole a gole, a taça da desesperação? Os olhos do faquir, ao ouvir estas perguntas, brilharam com desusado fulgor, e um daqueles sorrisos diabólicos com que costumava fazer gelar todas as ardentes ideias místicas do príncipe lhe assomou ao rosto enrugado e carrancudo. Contemplou por um momento o do velho monarca, onde, de feito, já vagueavam as sombras da morte. Depois, dirigiu-se à porta da câmara, assegurou-se bem de que não era possível abrir-na exteriormente, e, voltando para ao pé do almatrá, tirou do peitilho um rolo de pergaminho e começou a ler em tom de indizível escárnio. Resposta de Al-Ghafir, o triste, às últimas perguntas do poderoso Abdul-Rahman, oitavo califa de Córdoba, o sempre vencedor, justiceiro e bem-aventurado entre todos os príncipes da raça dos Benu Umeyyas. Capítulo avulso da sua história. Um rir prolongado seguiu a leitura do título do manuscrito. Al-Mu'lim continuou. No tempo deste célebre, virtuoso, ilustrado e justiceiro monarca, havia no seu divã um vazir, homem sincero, zeloso da lei do profeta e que não sabia torcer por humanos respeitos à voz da sua consciência. Chamava-se Muhammad ibn Ishaq e era irmão de Umayya ibn Ishaq, Caid de Shantarim, um dos guerreiros mais ilustres do Islã, segundo diziam. Ora, esse vazir caiu no desagrado de Abdul-Rahman, porque lhe falava a verdade e rebatia as adulações dos seus lisonjeiros. Como o califa era generoso, o desagrado para com Muhammad converteu-se em ódio, e como era justo, o ódio breve se traduziu numa sentença de morte. A cabeça do ministro caiu no cadafalso, e a sua memória passou à posteridade manchada pela calúnia. Todavia, o príncipe dos fiéis sabia bem que tinha assassinado um inocente. As feições transtornadas de Abdul-Rahman tomaram uma expressão horrível de angústia. Quis falar, mas apenas pôde fazer um sinal, como que pedindo ao faquir que se calasse. Este prosseguiu.
Parece-me que o ouvir a leitura dos anais do teu ilustre reinado te alivia e revoca a vida. Continuarei. Pudesse eu prolongar assim os teus dias, clementíssimo califa. O Meia, o Caíd, quando soube da morte ignominiosa do seu querido irmão, ficou como insensato. À saudade ajuntava-se o horror do ferrete posto sobre o nome, sempre imaculado, da sua família. Dirigiu as súplicas mais veementes ao príncipe dos fiéis, para que ao menos reabilitasse a memória da pobre vítima. Mas soube-se que, ao ler a sua carta, o virtuoso príncipe desatara a rir. Era, conforme lhe relatou o mensageiro, deste modo que ele ria. E Al-Mu'lim aproximou-se de Abdur-Rahman e soltou uma gargalhada. O moribundo arrancou um gemido. Estás um pouco melhor, não é verdade, invencível califa? Prossigamos. O Meia, quando tal soube, calou-se. O mesmo mensageiro que chegara de Córdoba partiu para Oviedo. O rei cristão de Al-Juf não se riu da sua mensagem. Daí a pouco, Radmiro tinha passado o Douro, e as fortalezas e cidades muçulmanas até o Tejo haviam aberto as portas ao rei Franco por ordem do Caíd de Cantarem. Com um numeroso esquadrão de amigos leais, este ajudou a devastar o território muçulmano do Garbe até Mérida. Foi uma esplêndida festa, um sacrifício digno da memória de seu irmão. Seguiram-se muitas batalhas em que o sangue humano correu em torrentes. Pouco a pouco, porém, o Meia começou a refletir. Era Abdur-Rahman quem o ofendera. Para que tanto sangue vertido? A sua vingança fora de uma besta fera, fora estúpida e vã. Ao califa, quase sempre vitorioso, que importava os que por ele pereciam. O Caíd de Chantarim mudou então de sistema. A guerra pública e inútil converteu-a em perseguição oculta e eficaz. À força opôs a destreza. Fingiu abandonar os seus aliados e sumiu-se nas trevas. Esqueceram-se dele. Quando tornou a aparecer à luz do dia, ninguém o conheceu. Era outro. Vestia um burel grosseiro, cingia uma corda de esparto. Os cabelos caíam-lhe desordenados sobre os ombros e velavam-lhe metade do rosto. As faces tinha-lhes tisnado o sol dos desertos. Correra o Andaluz e o Mogreb. Espalhara por toda parte os tesouros da sua família e os próprios tesouros até o último de Irém, e em toda a parte deixara agentes e amigos fiéis. Depois veio viver nos cemitérios de Córdoba, junto dos pórticos soberbos do seu inimigo mortal. Espiar todos os momentos em que pudesse oferecer-lhe a amargura e as angústias em troca do sangue de Muhammad ibn Ishaq. O guerreiro chamou-se desde esse tempo Al-Ghafir, e o povo denominava-o Al-Mu'lim, o santo faquir. Como sacudido por uma corrente elétrica, Abdur-Rahman dera um pulo no almatrá ao ouvir estas últimas palavras, e ficara sentado, hirto e com as mãos estendidas. Queria bradar, mas o sangue escumou-lhe nos lábios e só pôde murmurar, já quase ininteligivelmente: Maldito! Boa coisa é a história, prosseguiu o seu algoz sem mudar de postura. Quando nos recordamos do nosso passado e não achamos lá para colher um único espinho de remorsos. É o teu caso, virtuoso príncipe. Mas sigamos avante. O santo faquir, Al-Mu'lim, foi quem instigou Al-Bar a conspirar contra Abdur-Rahman. Quem perdeu Abdalá? Quem delatou a conspiração? Quem se apoderou do teu ânimo crédulo? Quem te puniu com os terrores de tantos anos? Quem te acompanha no transe derradeiro para te lembrar junto às portas do inferno que, se foste o assassino de seu irmão, também o foste do próprio filho? Para te dizer que, se cobriste o seu nome de ignomínia, também ao teu se ajuntará o de tirano. Ouve pela última vez
o rir que responde ao teu riso de há 10 anos. Ouve, ouve, califa. Al-Ghafir, ou antes Umayya, levantara gradualmente a voz e estendia os punhos cerrados para Abdur-Rahman, cravando nele os olhos reluzentes e desvairados. O velho monarca tinha os seus abertos e parecia também olhar para ele, mas perfeitamente tranquilo. A quem houvesse presenciado aquela tremenda cena, não seria fácil dizer qual dos dois tinha mais horrendo gesto. Era um cadáver o que estava diante de Umayya. O que estava diante do cadáver era a expressão mais enérgica da atrocidade de coração vingativo. "Ah, se não ouviria as minhas derradeiras palavras", murmurou o faquir, depois de ter conhecido que o califa estava morto. Pôs-se depois a cismar largo espaço. As lágrimas rolavam-lhe a 4 e 4 pelas faces rugosas. 1 ano mais de tormentos e ficava satisfeito, exclamou por fim. Pudera eu dilatar-lhe a vida. Dirigiu-se então para a porta, abriu-a de par em par e bateu as palmas. Os eunucos, as mulheres e o próprio Al-Hakim, inquieto pelo estado de seu pai, precipitaram-se no aposento. Al-Mu'lim parou no limiar da porta, voltou-se para trás e, com voz lenta e grave, disse: "Orai ao profeta pelo repouso do califa." Houve quem o visse sair. Quem à luz baça do crepúsculo o visse tomar para o lado de Córdoba com passos vagarosos, apesar das lufadas violentas de oeste que anunciavam uma noite procelosa. Mas nem em Córdoba, nem em Azarat, ninguém mais o viu desde aquele dia. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com.